vou criar um protagonista mais tão forte, que ele é capaz, né, de destruir o próprio verso. O cara, ele é realmente outro nível, outro patamar. Como criar esse personagem, só que sem fazer com que a história fique sem graça. O pessoal tá acostumado a ver, por exemplo, alguém como Naruto, que é uma criancinha de 12 anos, que enfim, né, ele teve que aprender muitas coisas, teve que lidar com muitas coisas. O próprio Goku, né, que ele, para se tornar tão forte quanto ele é, ele ainda não é tão forte assim no próprio verso, assim como o Saitama é no próprio verso. Me entendo errado. Esses personagens, né, eles tiveram uma evolução, sabe? O Goku, o Naruto, né, o Ichigo, né, embora ele tenha demorado um pouco tempo em comparação aos outros, né, que demoraram séculos, anos para realmente ter a força no próprio verso do Bleach. A gente vê muita gente assim, né? Mas o Saitama, ele teve que construir aquela força dele, só que ele construiu de um jeito tão ridículo, sabe? Comparado com a força que ele tem. Ele simplesmente treinou 3 anos, tudo bem, ele treinou 3 anos fazendo flexão, sem flexões, sem agachamentos, 10 quilômetros, sem abdominais, todo santo dia, sem descansar, que é um treino realmente fora do comum, mas, cara, para a força que ele tem de dar um espirro e destruir Júpiter, de fazer com que, por exemplo, um soco dele levasse a dar uma cratera gigante na Lua, sabe? Isso daí é tão fora do comum, cara, que a gente fica até bugado, entendeu? Eu quero ensinar vocês a fazer algo semelhante ao Saitama e One Punch Man. Se você for criar uma história por exemplo, de alguém que ele é muito forte, é capaz de lidar com todas as forças no próprio universo, e mesmo assim ter uma história interessante de se ler. O One Punch Man, né, ele faz muito disso e eu vou ensinar dando alguns exemplos aqui para vocês. Mas antes disso, veja para quem pode ver, escute para quem pode escutar. Estamos aqui para mais um vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Vai lá em todas as redes sociais, fala, ó, tem um cara aqui muito legal no YouTube, o cara é muito louco, o cara é muito doido. Ele fala sobre mangá, ele fala sobre artes de mangá, ele fala sobre animes, mais voltado ao estilo artístico. Ele fala sobre o mangá dele, ele tem 2 mangás, o cara é muito 10, o cara fala isso aí que o cara vai se amarrar e ele vai se inscrever aqui no canal, beleza? Faça isso, beleza, galera? Vamos começar aqui com o primeiro exemplo, né, o Genos. Por que eu vou começar com o Genos, sendo que ele não é o protagonista de One Punch Man? O segredo de One Punch Man não é só o protagonista, mas muitos outros personagens que chega a se equiparar ao protagonista de tão esquisito que eles são, ou também de tão estilosos e poderosos que eles são, ou seja, personagens carismáticos. Vou ensinar vocês a como construir personagens carismáticos, que vai ajudar muito a você construir dentro dessa história em que o protagonista ele é o mais forte de todos. Porque eu vou começar com Genos. Além de ser um dos primeiros a ser apresentado, ele é um cara que tem uma característica de alguém superior, de alguém realmente muito forte e que realmente construiu bastante coisa em One Punch Man. Ele viu, né, o Saitama, né, com aquela cena icônica, pelado, dando um tapa na mulher mosquito, né, que virou, que não sei o que ela virou, ela se espatifou e tudo mais. Não sei se ela volta no mangá por alguma coisa, eu não tenho acompanhado muito, mas eu acho que ela tinha voltado, eu não tenho muita certeza, eu vi isso em algum lugar. Mas com aquele tapa, né, ela virando pó, com certeza deve ter morrido, né? Mas é o One Punch Man, né? O que você pode esperar? É verdade. E nessa cena ainda mais, né, tem o Genos, né, olhando para ele, e naquele exato momento ele viu que seria o mestre dele, o cara muito forte, né? Porque o Genos ele tava em apuros lá, ele ia se matar para destruir aquela mulher, né? Mas o Saitama salvou a vida dele. E depois disso, né, ele ficou perseguindo o Saitama até ele se tornar um mestre dele, né? Perseguindo, chegando na porta dele, virando um stalker, e enfim, até que virou aquela relação muito legal, né, do protagonista, né, que é o mais forte de todos. Porém é um cara muito comum, com aparência muito comum, parecendo um ovo, um careca da capa branca. E enfim, o Genos, que
tem uma aparência que realmente dá muito respeito, que é um cara que é um ciborgue, tem um olho escuro, com uma pupila, com os olhos, a parte, né, que é preta, nossa, ou azul, sei lá qual que é a cor do seu olho, que é amarela, brilhante. Ele tem uma aparência muito forte, né? Ele é discípulo daquele carequinha. Engraçado que, falando nisso, que o Genos, né, e o Saitama foram fazer a mesma prova, né, para chegar na classe dos heróis. E o Genos, né, ele foi muito superestimado. Bom, na verdade, bem merecido, porque ele era realmente muito forte. Já o Saitama, ele foi muito subestimado, entendeu? Simplesmente por uma prova, eu acho que é de escrita, algo mais utilizando da inteligência, né, e tudo mais. Porém, o Saitama só sabia puxar ferro, pular alto, correr rápido, que realmente foi algo muito absurdo, né? Acho que ele chegou no rank, né, no rank C, né, e o Genos chegou no rank S. E engraçado que o cara do rank S é discípulo do cara do rank C. E ninguém sabe que o cara é muito forte durante muito tempo da obra. Até agora, no mangá, os caras não reconheceram muito do poder dele. Só alguns, né, que estão descobrindo, né, que o Saitama é muito forte pelo evento do Garou e tudo mais. Mas não vamos ficar por aqui ainda. Tem outros personagens muito carismáticos. Vou dar mais 3 exemplos aqui, começando com outra, começando, né, depois de Genos, é claro, com 2 irmãs, né, a Tatsumaki e a Fubuki, né, que uma, né, ela tem a aparência de uma criança, né, porém ela é extremamente poderosa. Abaixo do Saitama, acho que ela é mais poderosa, né, entre os heróis, é claro. Cara, e ela tem poderes de telecinese absurdos, cara. Capaz de criar eventos colossais. E ela tem uma aparência de uma criancinha, né? Se veste de uma maneira, né, bem diferente, se é que vocês entendem. E também tem a irmã dela, que ela tem uma aparência de uma mulher, por exemplo, de 20 anos, né? Só que ela é mais nova que essa que tem a aparência de uma criança, né? Isso que é engraçado. E as duas são esquentadinhas, né? São bravas, começam com uma relação ruim, né, com o Saitama, né? Porém, depois de um processo, né, elas reconhecem que ele realmente deve ser respeitado e também que ele é um cara muito forte, né, e muito extremamente poderoso. E elas também, né, começaram a querer segui-lo, né, principalmente a Fubuki. Na verdade, a Tatsumaki não, né, ela ficou mais na dela, né. E também, né, não é só a relação dos dois com o próprio Saitama, né, o protagonista, mas entre si. Isso que faz, né, criar um vínculo, né, com os personagens em volta do Saitama e dando aquele carisma, sabe? Entre si elas também têm as coisas, questões a se resolver, né, como irmãs e tudo mais, com o passado, lá com Blast e tudo mais. Mas agora, para não alongar muito esse vídeo, também tem outro personagem que ele é muito interessante. Eu acho que todo personagem é assim, menos o Genos, né? Começa sempre com uma coisa ruim contra o Saitama, mas depois você começa a achar legal ele tá lá, é um cara muito legal. Se bem que todos os personagens de One Punch Man, mano, eles são muito legais, não tem nenhum que eu realmente odeie, assim. Todos, desde o mais respeitado no próprio verso até o mais desrespeitado, tanto uma criancinha, né? Com aquele queixo estranho, né? O cara que eu quero falar aqui é o Sonic Velocidade do Som. Cara, esse cara é muito engraçado, meu irmão. Se bem que ele, do início até o fim, né? Até agora ele tem uma relação ruim com o Saitama. Porém, fica engraçado, cara, porque no início ele parecia um cara muito forte, muito veloz. Porém, o Saitama... Você tem que ver essa cena. Saitama dá um soco naquele lugar, a pessoa não pode ter mais filhos, sabe o que você entende? O cara dá um soco e traz uma cena muito engraçada. Aí o Saitama, opa, foi mal, não era pra eu dar soco aí não. E depois, né, ele tenta enfrentar o Saitama de novo. E outra cena engraçada com o Saitama com os próprios dentes destruindo, né, a espada dele, né. E depois, mais outra cena, acho que na segunda temporada do anime, né, o Saitama, né, salta os laterais sérios e depois ele enfrenta, né, o Sonic Velocidade do Som, que no anime, na dublagem, ele fala: quem é você? Você é um homem Sônia? Você é o homem dá no pé jacaré? É muito engraçado, cara. Todos os personagens têm uma relação engraçada entre si, sabe? Aquela teia de conversas, né, de relações de heróis para heróis, de vilões para vilões, vilões para heróis, anti-heróis, né, que é mais característica do Sonic, Velocidade do Som, ele é mais um vilão anti-herói, né. E enfim, né, também tem aqueles personagens que são muito respeitados, como o Boros, como o próprio Garou,
que eles têm uma história muito interessante, né, com o próprio mestre, habilidades que eles realmente conseguem com o próprio mestre. O outro, né, que ele tinha uma profecia que ia encontrar alguém que ia equiparar com a força dele, só que ele enfrenta Saitama e ele percebe que ele não está se equiparando. O Saitama estava só se segurando, ele estava muito além da força do Boros, né? E enfim, agora, se eu não me engano, no mangá, ele está retornando, né? É esse negócio de One Punch. Ou seja, a conclusão desse vídeo aqui, pessoal, é para vocês, se vocês forem criar um mangá, um anime, em que o protagonista ele é extremamente forte, ele está muito acima da média, crie personagens, né, fora dele também, que tenham carisma também, tenham suas formas de lidar com as pessoas, que ele talvez não seja tão carismático como que eu tô falando, mas seja algo que, uma característica que chame a atenção de você, leitor, sabe? Uma característica que tenha ele próprio. A gente vê também isso em Black Clover, personagens, sabe, que tem uma relação entre si muito engraçada e ao mesmo tempo séria e que você se identifica, sabe? O Saitama, ele é um personagem que ele é extremamente forte, mas ele também fica se preocupando se vai ter promoção no mercado, aquelas coisas comuns, né, do dia a dia. E também, né, além de trazer essa personalidade comum, ele é muito legal com os amigos dele, mas também ele fica mais na dele também. De maneira não muito caracterizada, sabe? Mas ele é alguém muito comum, que gosta de jogar videogame com o King, que também é um personagem muito incrível, que, resumindo, né, ele é um cara que ele é muito superestimado simplesmente porque é o cara que tem muita sorte, né? Tanto que ele chegou no Rank S sendo um cara comum com força nenhuma. Esse é o vídeo. Se você quer criar um personagem muito forte, ou talvez, né, pode usar para outras coisas, muito inteligente, muito acima da média, crie, né, por exemplo, outras características dentro desses personagens que sejam legais, né? Quando você for escrever seu mangá, coloque isso que eu falei nesse vídeo, e se vocês não entenderam, pode escrever aí nos comentários que eu vou estar falando para vocês uma segunda parte, né, explicando com calma tudo que eu falei nesse vídeo. E também muito além, né, porque tem muitos recursos que eu podia falar nesse vídeo, muitas pessoas, muitas séries, muitos animes, muitos mangás que eu poderia dar um exemplo aqui, mas enfim, né, eu posso deixar para um próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, tchau, tchau.